boa tarde a todos. Sejam bem-vindos, antes de mais. Cumprimento aos senhores vereadores, senhores deputados municipais, senhores autarcas de freguesia, demais instituições aqui presentes, senhor vice-presidente da CCDR, senhor presidente da CIM do AVE, senhor presidente da CIF. Quero dizer-vos que este é um dia que queremos que seja marcante no futuro do nosso concelho. Felicito e agradeço os contributos, testemunhos aqui trazidos pelo Francão, pela Helena, pelo André, pelo Brás Costa e pelo Luís Vaz. A todos saúdo e deixo um registro de apreço por tudo quanto aqui nos trouxeram como sua percepção acerca do que querem ser o futuro do concelho de Famalicão. Quero também aproveitar para, nesta fase inicial da minha intervenção, deixar um agradecimento a todos os famalicenses que muito contribuíram para este documento que aqui hoje apresentamos, este Plano Estratégico Famalicão Visão 25, dizer-lhes que, de facto, o que nós hoje apresentamos é substancial e formalmente diferente daquilo que teríamos apresentado não fosse esse grande contributo, um contributo querido, um contributo voluntário, aquele sofá que há uns meses aqui apresentei como um espaço e com um conforto que gostaria que todos os famalicões tivessem ao sentar-se nele e ao trazerem a sua percepção acerca do futuro Famalicão, de facto foi confortável, suficientemente confortável, que foram riquíssimos os contributos que cidadãos, que instituições, que partidos políticos, deputados municipais, empresas, associações, grupos informais, pessoas de todas as idades, de todos os setores sociais, de todos os quadrantes e de todas as áreas do concelho de Famalicão. E por isso atrevemos a dizer que o plano estratégico que aqui hoje apresentamos é um plano de Famalicão, é um plano para Famalicão, é um plano que tem a ambição de ser o norte de Famalicão até 2025. Quando há uns meses apresentámos esta intenção, dissemos que não queríamos estar sozinhos, não queríamos estar isolados neste projeto, neste processo, porque sabíamos o quanto ele era relevante para o futuro de Famalicão. E a nossa ambição não é condicionar o futuro, é ajudar a fazer futuro em Famalicão. E por isso lançámos este debate, lançámos este desafio à comunidade. E é com um enorme sentimento de apreço, de gratidão, de agradecimento, que deixo este registro relativamente a todos quantos confiaram em nós e trouxeram as suas sugestões, as suas participações, as suas dicas, os seus desafios, as suas críticas. Todas elas foram valoradas, todas elas foram ponderadas. A Comissão de Acompanhamento tem um papel técnico relevantíssimo, um saber feito, expertise importantíssimo para que este processo fosse clarividente e também fosse arrojado e qualificado como todos nós desejamos. E por último, e os últimos aqui são necessariamente os primeiros, todos os colaboradores do município que deram um grande apor a este processo e trouxeram a sua sensibilidade, porque são cidadãos qualificados, porque sendo colaboradores do município têm condições preferenciais para nos ajudarem a construir este futuro coletivo. E fizeram-no, estiveram connosco, deram sugestões, foram sujeitos ativos, foram parte que de facto influenciou este processo. E por isto, a minha primeira intervenção é no sentido de agradecer a todos estes e a muitos outros mais que nos ajudaram para que construíssemos este plano estratégico onde queremos apresentar a visão de Vila Nova de Famalicão no ano 2025. Agora, depois de reunidos os contributos, depois de feito o trabalho técnico, é necessário apresentarmos o horizonte do futuro que nós queremos. É necessário definir um rumo, apontar um conjunto de metas que queremos, obviamente, atingir. E nós, desde o início, que dissemos que este plano estratégico devia ser assente em pilares em que um deles tinha exatamente a ver com aquilo que é Famalicão, aquela que é a nossa história, e por isso não quisemos fazer um plano estratégico que fosse um plano estratégico de gabinete como um produto encomendado a uma qualquer consultora, mas que fosse um plano estratégico onde a intuição ou no saber da experiência estivessem presentes. É um plano de Famalicão que reflete em torno daquilo que é Famalicão, que reflete em torno daquela que é a nossa história, daquelas que são as nossas tradições e as nossas memórias. Este é um plano fundamental. O outro plano, o outro pilar, tem a ver com a identificação das nossas forças. Quais são os setores onde nós somos notados a nível nacional e a nível internacional? Onde é que nós acrescentamos valor?
Onde é que nós somos ou podemos ser melhores do que os outros? Onde é que nós apresentamos especialização que nos dá um capital e mais-valia do ponto de vista comparativo? E, por último, o contexto de oportunidade. E o contexto de oportunidade é, desde logo, influenciado por aquelas que são as expectativas do quadro comunitário que foi subscrito entre Portugal e a União Europeia, que chamamos de Portugal 2020. E este contexto de oportunidade não é menos importante. E não é menos importante porque nós não podemos construir um plano estratégico em 2014 que não reflita aquelas que são as orientações do Portugal 2020. Nós não temos a oportunidade para construir dois cenários de crescimento. Um daquele que fosse o intuitivo ou o que nós quiséssemos e o outro que fosse o que resultasse do aproveitamento desse quadro. E por isso nós temos que fundir todas estas perspectivas para que a nossa estratégia para Famalicão no ano 2025, aquilo que queremos fazer daqui até 2025, acima de tudo também sirva como ferramenta ao serviço da nossa capacidade de aproveitamento desta oportunidade de contexto comunitário. É por isso que o quadro comunitário que aí vem, que é mais uma oportunidade para nós cumprirmos um desígnio que já andamos a perseguir há cerca de 30 anos, que é a aproximação à média europeia. A coesão no plano europeu. A criação de condições para que o rendimento per capita em Portugal, e concretamente na nossa região do Norte, se aproxime da média do rendimento ao nível da União Europeia. E há algo que a todos nos preocupa. É que, ao longo dos 4 quadros comunitários que já executamos, em vez de nos aproximarmos da média comunitária, temos afastado da média comunitária. Em vez de haver mais integração, em vez de haver mais coesão, estamos mais distantes desse objetivo ou dessa média. Porventura, porque nunca tivemos a coragem e o cuidado de ajustarmos a nossa perspectiva de evolução àquelas que são as diretrizes do ponto de vista comunitário. E por isso eu vejo na Europa e nesta integração comunitária uma oportunidade para que nós possamos escalar no sentido da nossa afirmação, no sentido do nosso sucesso, no sentido da criação das condições que queremos para todos nós. É por isso que o crescimento é um aspecto decisivo. Fala-se no crescimento em 3 dimensões: na dimensão inteligente, na dimensão sustentável e na dimensão inclusiva. Quanto à dimensão inteligente, há domínios de que não podemos arredar. Há domínios de que não nos podemos afastar. Há pouco esteve aqui conosco o Brás Costa, que está ligado a 2 centros tecnológicos de excelência a nível internacional e que, felizmente para nós, estão sediados no Conselho de Famalicão, o CITEV e o CENTI. Todos nós temos noção do relevo que o CITEV teve no contexto do ressurgimento, do reflorescimento, do renascimento para muitos do setor têxtil no Conselho de Famalicão. Quantos na década de 80 não acreditavam que o têxtil pudesse sobreviver? Quantos anunciavam que o têxtil iria falir no Conselho de Famalicão? Quantos prognosticaram que nós tínhamos que mudar de setor de atividade económica porque o têxtil não tinha futuro? Foi aos ombros do CITEV, foi aos ombros da capacidade dos empresários famalicenses, foi aos ombros da iniciativa e, acima de tudo, da vocação por um aprofundamento tecnológico que nós conseguimos não só salvar o têxtil no Conselho de Famalicão, mas como fazer do têxtil o motor de desenvolvimento do Conselho de Famalicão, da região do Val do Ave e até, permita-me o atrevimento, de Portugal. E temos-lo feito porque fizemos as apostas certas. As apostas na tecnologia, as apostas na inovação, as apostas no desenvolvimento, são as apostas que queremos continuar a fazer. E se há setores que vingaram e que ressurgiram e que têm neste momento um enquadramento de favor e favorável, como é o setor do têxtil, há outros setores no Conselho de Famalicão que merecem, que precisam igual aporte do ponto de vista tecnológico. O setor agroalimentar. Famalicão é um concelho com tradição agrícola, sabemos-lo de há muitos anos. Famalicão é um concelho onde setores como a transformação das carnes e outros estão muito marcados no nosso território. Famalicão é um setor que, do ponto de vista agroalimentar, tem uma enorme diversidade e um potencial que eu considero muito relevante. Mas é preciso emprestar tecnicidade. É preciso fazer esse investimento ao nível do desenvolvimento tecnológico deste setor. E por isso nós temos a ambição de criar um centro tecnológico ligado ao setor agroalimentar aqui no Concelho de Famalicão. Não é para servir as empresas famalicenses, é para servir as empresas portuguesas.
É para que, através desse assistente tecnológico e aproveitando as sinergias que temos no Conselho de Famalicão, possamos proporcionar não só ao Conselho, como à região e ao país, desenvolvimento neste setor. Mas temos que fazer investimento na capacitação dos recursos humanos, porque se há empresas que hoje, infelizmente, são cada vez mais a que escolhem o Conselho de Famalicão para se sediarem, para aumentarem a sua capacidade produtiva e vêm para cá, não é obra do acaso. Não é obra ou resultado de meras circunstâncias históricas. Não é resultado de meras circunstâncias ou de combinações favoráveis do ponto de vista geográfico. É essencialmente e primordialmente em função da capacitação dos recursos humanos, da sua qualificação. É por isso que temos no Conselho escolas profissionais de excelência. É por isso que temos uma resposta educativa qualificada, exatamente para formar bem os nossos concidadãos, para os habilitar a inserir-se no mercado de trabalho, para que criemos uma mão de obra qualificada, que hoje já não há, como sabemos, indústria que recrute mão de obra intensiva. Nós também não a desejamos. O nosso patamar de desenvolvimento não é esse, é um outro muito mais avançado. Mas para que a empresa venha para Famalicão, tem que ter a certeza que no Conselho, na região, vai ter a mão de obra qualificada que precisa. E para que nós possamos continuar a convencer, a granjear simpatia e credibilidade junto de outros empresários sediados noutros conselhos e noutros países, nós temos que qualificar os nossos recursos humanos. E por isso vamos continuar a fazer apostas decisivas na qualificação desses mesmos recursos humanos. E o nosso projeto Made in é um projeto que tem tido um enorme sucesso no Conselho de Famalicão, que tem emprestado um conjunto de capacitações institucionais às empresas famalicenses, que as têm ajudado não só do ponto de vista da sua internacionalização, mas também do ponto de vista do seu desenvolvimento a nível local e a outros. Este processo Made in é um processo que vai continuar e que nós queremos que sirva, acima de tudo, para dar um conjunto de competências às empresas, para dar uma escala ao setor empresarial no Conselho de Famalicão, mas também para captar jovens, e que não sejam jovens, mas que sejam empreendedores, que queiram iniciar projetos empresariais no Conselho de Famalicão. Mas o crescimento não basta que seja inteligente, não basta que haja empreendedorismo, não basta que haja inovação, não basta que haja tecnicidade. O crescimento tem que ser sustentável. E tem que ser sustentável em 3 dimensões. Tem que ser sustentável na dimensão económica, na dimensão ambiental e na dimensão geracional. Na dimensão económica, para que em Portugal deixemos de ter ciclos económicos com diferentes escalas, com diferentes níveis. Aqui um período de progresso se siga uma recessão. É para que o desenvolvimento se faça de uma forma constante, para que o crescimento não seja desmedido numa determinada época, para que depois provoque uma recessão, também ela menos bem-vinda na época seguinte. Mas a sustentabilidade afeta também do ponto de vista ambiental. E aqui é muito importante nós termos o cuidado de fixar a nossa pegada ecológica, de assumir que aquilo que fazemos hoje tem que ser, do ponto de vista ambiental, absorvível. Há dossiês relevantíssimos, como o dossiê da água, como o dossiê dos resíduos. E quando falamos em água, falamos na gestão adequada deste recurso, que é um recurso escasso, na sua utilização para a agricultura, para a indústria, para o consumo humano. Há quem defenda, como sabemos, uma utilização diferenciada da água a estes diferentes níveis, mas também os cuidados que nós devemos ter com os nossos recursos, com as bacias hidrográficas. O caso do Ave é um caso que, apesar de ter índices de poluição menores do que teve há 20 ou 30 anos, também sabemos que uma das causas que está associada a essa menor poluição do Ave, infelizmente, se deve ao encerramento de muitas empresas que se situavam a montante do rio e nas suas margens. Mas não podemos pensar que o rio está despoluído, que o problema está resolvido. Dir-me-ão, não é uma competência da Câmara, não é uma competência da Câmara, mas nós não ficamos alheios a esse problema. E vamos promover junta de instâncias competentes, quer ao nível regional, no caso concreto da NUT 3, em que estamos inseridos acima do Ave, mas também ao nível nacional, processos e medidas no sentido da despoluição e do tratamento deste recurso. O mesmo temos que dizer dos rios que serpenteiam o Conselho de Famalicão, desde o PEI, que se fez uma intervenção bem-vinda quando a construção do Pacto da Defesa, mas é preciso intervir a montante, desde a nascente na zona da Portela até a jusante, quando ele desagua no Rio Ave.
E o que dizer do Pel, do Guisano, do Oeste e de todos os rios e ribeiros que temos no Conselho de Famalicão? São recursos importantíssimos. São áreas que temos de trabalhar para que ambientalmente as nossas decisões sejam absorvíveis, não tenham um impacto nefasto que infelizmente tem acontecido no passado. Mas, por último, a sustentabilidade tem que ser geracional. E a sustentabilidade geracional tem sido o parente pobre de todas as dimensões da sustentabilidade. Muitas vezes nós não aferimos as consequências para as gerações vindouras de decisões de investimento que fazemos no presente. Há uma teoria que diz que todo o investimento é bom. Eu não acredito nessa teoria. E, infelizmente, a prática tem demonstrado que nós não podemos acreditar nessa teoria. Que o investimento tem que ser medido. Às vezes é melhor a despesa, a chamada despesa corrente, do que a despesa de investimento. Porque muitos investimentos que fazemos hoje são investimentos a pensar no retorno para nós, para a geração que está a fazer o investimento. A geração que beneficia do investimento, muitas vezes, é aquela própria que o fez. Mas quem vai pagar esse investimento são gerações vindouras. E aqui serei implacável na proteção do direito dos nossos jovens de terem o seu futuro. A sustentabilidade mede-se, desde logo, na criação de condições para que as contas públicas sejam contas rigorosas, para que a dívida municipal não ultrapasse limites aceitáveis, para que os investimentos, todos os investimentos que façamos no Conselho de Famalicão, sejam ponderados do ponto de vista geracional. Nós temos que medir impactos geracionais do investimento. Nós temos que perceber se daqui por 10 anos o município vai ter receitas suficientes para suportar os encargos que eu hoje sei que o município vai ter daqui por 10 anos. Eu não posso ficar indiferente ao que vai acontecer em Famalicão no ano 2025. Para mim não pode ser igual isso ser fácil ou difícil de suportar. Esta dimensão da sustentabilidade geracional é algo que é muito importante. E mais do que isso, eu não tenho direito, desculpem, nós não temos direito de hoje definir quais são as prioridades do futuro. E se eu não posso definir quais são as prioridades do futuro, eu não posso fazer hoje investimentos que condicionem essa priorização do futuro. Eu tenho que deixar espaço para que haja futuro. E se alguns, no passado, não nos deixaram esse espaço, não me dá o direito de fazer o mesmo em relação ao futuro. Por último, o investimento tem que ser inclusivo. Há pouco vimos alguns testemunhos, nomeadamente do Francão, cuja atividade está muito ligada, e bem, à inclusão social. Francão, não me arrependo da carta de conforto que fiz para que pudesse estar entre nós. Fico muito feliz pelo sucesso que tens tido connosco e com muitos jovens famalicenses que, por teu intermédio, com os teus processos, têm frequentado a sociedade. Inclusão social significa, de uma forma muito simples para mim, condições iguais à partida. Criar condições para que os cidadãos famalicenses possam todos chegar a um bom destino. Favorecer a meritocracia. Promover a mobilidade. Criar condições para que, através da educação e através da cultura, que são duas das ferramentas mais importantes para que haja inclusão social, que as pessoas possam chegar ao mesmo destino, independentemente de questões relacionadas com aspectos culturais, com o berço, com a qualificação profissional dos seus pais, com a freguesia onde nasceram. Nós queremos que todos possam chegar aos seus objetivos, que todos possam cumprir os seus propósitos. Isso exige investimento. Tudo o que temos feito no setor da educação e vamos continuar a fazer no setor da educação, assim como na cultura, nomeadamente nos serviços educativos, serve claramente a este propósito. As medidas recentemente adotadas de proteção à família são uma das ferramentas, mas há muito mais a fazer, desde logo em parceria com as instituições sociais. E aqui deixem-me dar uma palavra de muito apreço, porque à medida que vou melhor conhecendo as instituições sociais no Conselho de Famalicão, mais apreço tenho pelo trabalho que elas fazem. Um trabalho de mulheres e homens voluntários, muito disponíveis, sábios do nosso tempo, que têm dado uma ajuda que poucos veem, mas que todos nós sentimos para o sucesso social do nosso país e, concretamente, do nosso Conselho. Num contexto como aquele em que nós vivemos, muitos dizem, bom, passamos dificuldades, mas não se vê pobreza, as pessoas não têm fome, têm o que vestir, têm como se alimentar minimamente. E às vezes, quando temos essa realidade, não temos noção do que é que se faz para que isso assim seja. E as instituições sociais, desde as conferências vicentinas até às IPSS, às misericórdias e outros, têm um papel relevantíssimo.
E todo este setor da inclusão social é muito importante que continuemos a apertar a malha desta rede. Eu tenho usado muitas vezes esta expressão da malha, da rede, numa rede densa. E uma rede densa exatamente para que sejam cada vez menos os casos que não são abrangidos por essa resposta social, por essa tal avalanche social que eu também tenho falado frequentes vezes. Nós, Câmara Municipal, temos a ambição de o conseguir convosco, com as instituições sociais, com os cidadãos, com as empresas, com outras associações e grupos informais, para que, do ponto de vista social, nós possamos ser este grande conselho. É por isso que, depois de percorrido todo este processo, foi um processo que foi uma aprendizagem. Eu disse há uns meses que este processo, Famalicão Visão 25, se por um lado tinha um objetivo, que era atingir este resultado, era um processo que ia continuar, porque de desafio em desafio não resisto a lançar-vos outro, que depois do sucesso e da magnífica resposta que deram ao primeiro, de contribuírem, de darem dicas, de trazerem sugestões, que agora ajudem a executar este projeto. Que agora sejam sujeitos ativos no cumprimento destes objetivos. Porque são todos autores deste plano estratégico, sejamos agora todos executores deste plano estratégico. Nós conseguimos construir, compreendam em modéstia, um magnífico plano estratégico. Mas para que ele seja bem executado, para que quando chegarmos a 2025, para que quando em 16 de março, por exemplo, de 2025, assinalarmos o bicentenário de nascimento de Camilo Castelo Branco, uma figura que é incontornável dos nossos tempos, possamos dizer que cumprimos os objetivos, não basta fazer o que fizemos até aqui. É preciso continuar este processo. É preciso continuar este trabalho. É preciso continuar a haver disponibilidade para influenciar a boa execução deste projeto. Qualquer que seja a forma, qualquer que seja o processo que cada um ache que deve usar, ainda que seja o da crítica, da contestação, é uma forma construtiva de nós evoluirmos, de nós progredirmos. Eu gosto de uma sociedade exigente. Eu gosto de uma sociedade reivindicativa. E, felizmente, em Famalicão nós estamos a construir uma sociedade exigente, uma sociedade reivindicativa. O que eu desejo é que essa exigência, essa capacidade de reivindicação se mantenha ao longo da execução deste projeto. Façam deste Famalicão Visão 25 o vosso projeto, o vosso horizonte, o vosso objetivo a atingir. Estou certo que Famalicão marcou-nos, Famalicão marca a vida de cada um de nós e, por isso, deixo o desejo que cada um de nós continue a marcar Famalicão. Muito obrigado.